Fala, meus desenrolados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tava com saudade de vocês e agora a gente voltou com tudo. Eu trouxe aqui com vocês minha amiga pra gente conversar sobre alguns temas extremamente importantes pra você. Amiga? Né? Minha parceira? Trouxe minha namorada pra falar com vocês. E hoje a gente vai conversar com o pessoal sobre um tema que sempre me perguntam. Qual? O tema é o seguinte: relacionamento à distância, dá certo? Dá certo se... Polêmico. É polêmico, não, é polêmico. Mas dá certo se o casal colocar um prazo pra acabar com a distância, eu acho. Independente da distância? Independente da distância. Mesmo se a pessoa morar em outro país? Sim, aí principalmente. Aí elas têm que colocar um prazo pra acabar com essa distância o quanto antes, eu acho. Você não acha? Eu não sei, eu acho muito difícil o relacionamento à distância dar certo se as duas pessoas não tiverem muito afim de casar, praticamente. Ah, exatamente. Então por isso que eu disse que tem que colocar um prazo. Mas eu acho que ninguém entra num relacionamento não querendo casar ou não querendo... Não é no relacionamento. É que, por exemplo, às vezes a gente tem um contatinho ali que é de outra cidade. Foi o que aconteceu com a gente. A gente teve um relacionamento à distância, por isso que a gente tá falando isso aqui com vocês. A gente morava a 800 quilômetros, amor? Mais ou menos isso. Uns 800 quilômetros de distância. E aí a gente tinha que ficar... Nessa ponte aérea Nessa sempre. ponte, só que a gente não se via no começo. E aí, por isso que não dava tão certo. Não, mas é que assim, tem que entender. No começo a gente não deu certo por conta... Do quê? Do quê? Da vida que você tinha. Que eu tinha. É. Mas era só você aceitar, ué. Ué. Sim. Era só um beijinho ali, outro ali. Sim. Não, eu entendo. Nesse ponto você tem razão. Não, então, mas a partir do momento que a gente falou, não, é isso que a gente quer mesmo, a gente fez de tudo pra dar certo. Claro que houve muito mais, assim, disponibilidade da tua parte, por conta da sua flexibilidade, mas que não podemos negar que tudo que eu podia fazer pra sempre poder vir, eu também fazia. Eu acho que uma das duas pessoas vai ter que abrir mão de alguma coisa ali na vida. Por exemplo, se vocês dois são CLT, por exemplo, é que eu tenho uma flexibilidade muito grande por causa do meu trabalho. Então eu poderia ficar o tempo que eu quisesse lá na sua cidade e você também morava sozinha, que facilitava muito. Porque se fosse na casa dos seus pais eu não ia ficar, eu ia ficar um final de semana lá e tudo bem. Eu acho que quando é outra cidade, assim, tipo assim, que você vai 1 hora de carro ali, nem conta. Não conta. Mas agora, por exemplo, no nosso caso, que a gente tava 12 horas, por exemplo, mais ou menos, você tem que estar muito disposto ali a literalmente casar com a pessoa. E você antecipa muitas coisas ali no relacionamento à distância. Sim. Uma delas é que, por exemplo, quando vocês falam assim, tá, vamos ficar junto? Ou vocês primeiro casam, literalmente, e depois vão morar junto, ou vocês primeiro vão morar junto e depois casam, que foi o que aconteceu com a gente. Só que acho que hoje em dia, esse de as pessoas, teoricamente, casarem mais cedo tá mais comum do que primeiro casar e depois morar junto. Primeiro faz o test drive. Primeiro faz o test drive, 3 meses. 3 Você já meses? passou, parabéns. Eu passei no test drive? Passou. Que isso, hein? Agora já posso... que isso, amor! Não, mas vamos lá. No meu ponto de vista, o relacionamento à distância, assim, a gente tem que analisar algumas coisas. Por exemplo, você tá realmente disposto a estar com a pessoa? Por quê? Porque se você não tomar atitude de morar com ela, você nunca vai dar certo com ela. Nunca. E aí você vai pular uma etapa gigantesca da sua vida. Por exemplo, se a G morasse em São Paulo... E se ela tivesse uma casa aqui, a gente provavelmente não estaria morando junto ainda. Porque a gente pensaria em várias outras coisas. Então a não ser que... Mas eu acho que isso independente da cidade. Eu acho que se as duas pessoas moram solteiros, ó, moram sozinhos. Acho que se, tipo, eu morasse aqui e morasse sozinha, e você também, eu acho que a gente iria querer dar uma encurtada no tempo aí. Agora, se eu morasse com os meus pais aqui... Aí eu acho que era só quando fosse mais pra casar, ou vice-versa. Exatamente. Então uma das coisas que pegou muito pra gente foi que a gente já tava muito decidido do que a gente queria. A gente queria ficar junto um com o outro, a gente já, tinha vivido, eu não queria mais saber de bagunça, a G também já tava, né, amor? Já tava bem decidida.
E aí a gente conseguiu chegar nessa conclusão. Mas é por isso que eu falo pra vocês, se você for se envolver com alguém que mora longe, de duas uma, ou você vai ter que mudar pra lá e começar a sua vida praticamente do zero nessa cidade, nesse país que seja, ou a pessoa tem que vir. Tem que vir. Porém, eu acho que se os dois quiserem, dá certo. O problema é assim, tá, a gente ficava uma semana aqui, uma semana junto, mais ou menos, e 3 semanas sem se ver. E essas 3 semanas? Eu acho que era muito contato, ligação, a gente se falava todos os dias. Mensagem não, porque a tua rotina era muito... Você fica muito focado no teu horário de trabalho, e eu trabalhava também o dia inteiro. Então, conversar o dia inteiro, como você tá? O que você tá fazendo? Não, isso aí é chato, pelo amor de Deus. Mas agora, toda noite, a gente sempre conversava por chamada de vídeo, e dava pra matar aquela saudadezinha. Dava pra matar um pouquinho da saudade. Eu acho que nesse sentido deu certo porque eu também não tava saindo, eu só tava trabalhando. É chato, por exemplo, você namora e aí você vai pra uma balada, a pessoa não tá aqui e eu acho faz sentido. Que deixaria um pouco desconfortável. O que você acha disso? Nossa, eu acho que daí então eu estaria namorando sozinha. O que acontece muitas das vezes, né? Exatamente. E aí tinha um alinhamento muito grande do nosso lado. Por exemplo, ela não saía lá, eu não saía aqui. A gente abria mão de algumas outras coisas pra literalmente estar junto. Tá junto. E eu acho que se você não tá disposto a fazer isso também, começa a virar um problemão, porque a outra pessoa vai se sentir desconfortável. Uma das coisas que mais rola é ciúmes, então a pessoa vai ficar... desconfiada. E isso vai atrelando a vários problemas que você vai ter ali ao longo do seu relacionamento, né? Mas, de todo jeito, se você estiver disposto, é óbvio que dá certo, e por um outro lado é até melhor, porque você já adianta algumas outras coisas, você já cria uma responsabilidade maior, você já fica com mais contato com a pessoa. Já aprende a lidar com os defeitos da pessoa. Por exemplo, antes de morar junto, a gente vivia junto, praticamente, a gente quase morava junto. Eu acho que sim, eu acho que a gente já teve aquele momento de saber como que a gente ia ser morando junto quando você ia pra lá, ou vice-versa, eu vinha pra cá, mas principalmente quando você ia mais pra lá. Então a gente já sabia como que era a rotina do outro, a gente já conhecia os defeitos um do outro, a gente já sabia o que um gostava e o que o outro não gostava. Então acho que a gente já teve esse test drive ali no começo e a gente viu que realmente a gente dá muito certo, porque a gente é muito parecido. Então, a minha opinião é que sim, relacionamento à distância dá certo, desde que você esteja disposto a fazer por onde, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. E você? Não, total, a gente é a prova viva que dá certo. Basta as duas pessoas quererem, né? Que não adianta, o que uma pessoa não quer, duas não fazem, então... Agora me responde aí, e você, acha que relacionamento à distância dá certo? Tamo junto e até o próximo vídeo.